Meus amigos do canal, quem tem ouvidos ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de uma palavra que se encontra nas escrituras sagradas a respeito de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade em Israel, era um fariseu, né? Então ele tinha uma autoridade religiosa em Israel. E Nicodemos, ele reconheceu a autoridade de Cristo, né? Isso é bastante significativo, porque, né, pelo contexto, os escribas, os fariseus, né, os homens de autoridade de Israel, né, os homens que conheciam as leis, né, eram homens conhecedores que detinham muito conhecimento a respeito das leis judaicas. Eram homens renovados, né? Eles não reconheciam a Cristo, né, como Deus, como Rei, tanto que Cristo foi morto, né, foi sacrificado, foi colocado na cruz, né, por esses homens, né, por essas autoridades religiosas, né? Então Cristo ele foi julgado, vamos dizer assim, pelo próprio sistema religioso, né, judaico. E aí fica pra gente aí uma reflexão a respeito disso, né? Então isso é bastante significativo por isso. Ele era um desses homens, mas ele reconheceu a Cristo como Senhor, como Salvador. E no contexto, né, bíblico, Nicodemos ele procura a Cristo, né, para falar a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus, né, as coisas espirituais. E ali ele perguntou algumas coisas a Cristo, e Jesus fala para Nicodemos, né, que alguém, para ter acesso ao reino dos céus, né, precisava nascer de novo. E Nicodemos, com todo o conhecimento que ele tinha, né, com todo esse nível de autoridade que ele tinha, ele não foi capaz de entender o que Cristo estava falando, né? E aí ele faz a seguinte pergunta para Jesus: como é que pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Por acaso um homem pode voltar para o útero da sua mãe? E aí Jesus fala, né, que quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. E fica uma reflexão para nós, né, a respeito de nascer da água, de nascer do Espírito, né? Primeiro a gente precisa entender esses elementos, né? Tudo na Bíblia a gente precisa entender o contexto, entender por que Jesus citava as parábolas, o contexto da época. E a água, qual é a função da água, né? O que a água faz? Ela nos limpa, né? Nos purifica, né? A água nos lava. E o real sentido disso, né, quando Jesus fala de nascer, né, da água, é nesse sentido mesmo, né, da gente ser lavado, da gente ser purificado. E por que é importante isso? Porque às vezes a gente fica preso a tantas coisas que nos afastam de Deus, presos a sentimentos que são contrários ao reino dos céus. Quantas pessoas não conseguem prosseguir, né? Não conseguem seguir na sua caminhada, né, da fé, não conseguem evoluir e seguir, né, para outros níveis da vida, simplesmente porque a pessoa ela carrega consigo uma culpa, ela carrega consigo alguma dívida do passado. Toda vez que ela tenta seguir adiante, toda vez que ela tenta dar um passo adiante na vida dela, ela se sente presa por alguma culpa, por alguma necessidade de aprovação, por algum sentimento de dívida emocional. E aí eu não falo de dívidas financeira, né, no sentido de você dever alguém que você pegou dinheiro emprestado, mas uma dívida emocional, né? E tudo isso traz sentimentos ali, né, que de alguma forma te impedem de viver uma vida plena com Deus, né, de viver o
reino dos céus como estabelecido ali na palavra de Deus. Então tem pessoas que sentem ali algum tipo de complexo de inferioridade, a pessoa tem ali um sentimento de abandono, ou de rejeição, ou sentimento de frustração. E todos esses sentimentos são sentimentos contrários àquilo que Deus quer, né, para nós, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, né? Então, a pessoa vive numa constante tristeza, pessoas que vivem em profunda depressão, e às vezes a pessoa, nem mesmo a pessoa entende o porquê, né, que ela vive dessa forma, né? Vive depressão, vive triste, vive amargurada, a pessoa já não tem mais sonhos, ela não vê perspectivas de mudança na vida dela. E tudo isso são porque às vezes ela carrega ali um trauma de infância. Ela lá no passado, ela conviveu com pessoas tóxicas, né? Ela teve ali uma relação abusiva, ou seja, alguém que de repente deveria ter cuidado dela, foram justamente as pessoas que mais abusaram, violentaram. E tudo isso a pessoa vai trazendo e vai carregando ali esses sentimentos, né? Essa carga emocional para a vida dela, e ela não entende que tudo isso são coisas que vão cada vez mais afastando ela de Deus, né? Então a água, ela faz isso, né? A água, ela tem essa capacidade de lavar e de purificar. E nesse sentido, né, Jesus estava falando da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus é capaz de nos transformar, é capaz de nos moldar, é capaz de nos tornar uma nova criatura, de nos tornar um novo homem, uma nova mulher. É capaz de curar as nossas feridas interiores, né, os nossos traumas emocionais. Então a palavra de Deus é essa água. Então, se você não tem um contato com a palavra de Deus, se você é o tipo de pessoa que você não prioriza isso na sua vida, né, você não dá a devida importância, você não para um momento, né, para refletir, para meditar sobre as Escrituras, sobre a palavra, para entender qual é a vontade de Deus, né, o que Deus quer da sua vida, porque é na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que nós temos ali estabelecidos quais são as vontades de Deus, o que Deus quer para nós, né? Ali a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, e assim como as promessas, tem também aquilo que Deus quer de nós, né? Então, se você não lê a Bíblia, se você não conhece as Escrituras, se você não procura de alguma forma entender ali o que Deus quer para nós, né? Que somos feitos, né, a semelhança de Deus. Então, como é que você vai conseguir agradar a Deus, né? Como é que você vai conseguir viver essa vida plena que Deus tem para nos dar? Se você nem conhece quais são os propósitos dele, qual é a vontade dele, o que você precisa fazer para agradá-lo. Então, a palavra de Deus é que nos purifica e que nos lava, e que nos transforma, que tem essa capacidade de transformar, né, o homem. Então, Jesus estava falando disso, né? Quem não nascer da água, né? Quem não nascer da palavra de Deus e não nascer do Espírito, né? O Espírito é a nossa essência, né? Então, Jesus, ele soprou, né? Deus soprou o fôlego de vida dentro de nós, que é o Espírito. Então, nós somos um Espírito que somos revestidos por esse corpo, né? Esse corpo terrestre. Sem o Espírito, o corpo, ele não consegue ter vida, né? Então, o que dá vida ao corpo é o Espírito. Então, é a nossa essência, é o que determina ali a nossa forma de pensar, de agir, né? O que vai produzir ali as nossas ações. E aí, nesse sentido, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para que o nosso espírito esteja totalmente alinhado à vontade do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E era isso que Jesus estava falando ali para Nicodemos, né? Então, Nicodemos, ele até tinha o conhecimento das leis, né, das Escrituras, mas ele não teve a revelação a respeito de como entrar no reino dos céus. Então, naquele momento, Jesus estava revelando para Nicodemos o que ele precisa falar, o que ele precisaria fazer, né,
Ou seja, ele precisaria se tornar um novo homem, uma nova criatura, para ter acesso ao reino dos céus. Então é essa mensagem que eu gostaria que você meditasse, né, que eu trago aqui para vocês pensarem o que te falta para se tornar essa nova criatura, o que falta para você ter acesso ao reino dos céus, ainda aqui na terra, né? Ainda nessa experiência, né, nesse corpo terreno, e quanto mais depois, né, já na eternidade. O que te falta? Tem muita gente boa que vai chegar diante de Deus e falar: poxa Deus, mas eu pedi tanto ao Senhor, eu orei, eu pedi, eu clamei, e o Senhor nunca me ouviu, né? E a pessoa passou uma vida inteira com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E Deus vai falar: mas minha filha, eu fiz tudo por você, eu te entreguei o meu filho, Jesus, para morrer, para te dar direito à salvação, eu te dei a força, eu te dei o fôlego de vida, eu coloquei ar nos teus pulmões. Você não viu, você não observou a natureza, você não observou a forma como tudo segue um curso normal, né? Os animais, as árvores, o curso das águas, tudo segue um curso natural, porque Deus é que criou todas essas coisas, né? Assim como Deus nos criou, Deus criou também a natureza, criou os animais, né? Criou a água, criou a terra. E tudo está conectado, né? Tudo, cada um cumpre o seu papel, a sua função. E por que algumas pessoas, elas simplesmente não conseguem perceber qual é a função dela na terra, né, o que ela precisa fazer para ter uma vida boa, plena, conforme diz a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a pessoa nunca experimentou isso, né? Então, é mais nesse sentido, para que vocês analisem, pensem, né? O que eu preciso fazer para nascer de novo? Eu quero nascer da água, quero nascer do Espírito, e para isso basta que você entregue seu coração, você abra, né, o seu coração para Jesus. Jesus falou: se alguém abrir, né, a porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Então abra a sua porta, né, a porta do seu coração, a sua vida, para Jesus entrar, para Ele renovar o teu espírito, para Ele renovar os teus pensamentos, para Ele te lavar, né, seja de qualquer sequela que você tenha no sentido emocional, que às vezes te trava, você sente que sua vida está sempre bloqueada, sempre amarrada, sempre atrapalhada. E quando você vai ver, é um fator, né, lá do passado que causa todos esses transtornos para a sua vida até hoje, né? Você hoje já é um adulto, hoje você já tem aí 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas você vive ainda preso por uma experiência, às vezes foi uma única experiência lá do passado, alguém que te humilhou, alguém que te envergonhou, né? Alguém que te negou algo que você precisava, alguma ajuda, que aquilo te marcou, aquela experiência te marcou a ponto de gravar dentro de você, né? Gravar ali uma memória afetiva, de tal forma que você até hoje vive as consequências daquela experiência que você não foi capaz de tratar. Então, se você sozinho, por si só, não conseguiu resolver, e talvez você nem tivesse até hoje identificado o que é isso, né? Talvez você nunca tivesse nem parado para pensar, talvez você não tivesse nunca nem refletido que pudesse ser isso, né? Que hoje atrapalha a sua vida, e você sempre fica com aquela sensação de que tem alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que ainda não foi bem resolvida, alguma coisa lá do passado que você deixou, e você toda hora você olha para trás, mas você não sabe exatamente o que é. Meu amigo, quero te dizer hoje, olhe para frente, esqueça o passado ficou para trás. Jesus, Ele quer que você viva em novidade de vida. Você pode viver essa vida a partir de hoje, desde que você queira, desde que você clame a Ele. Às vezes uma oração é uma atitude tão simples, né? Se você fala de uma forma aberta, com o coração aberto, sincero, ainda que você não tenha identificado o problema, aquilo que te aprisiona até hoje, né? Aquilo que hoje sonda aí os teus pensamentos ou as suas emoções,
Mesmo que você não tenha ainda identificado essas causas, mas Jesus ele pode te libertar. Ele pode te libertar dessas amarras emocionais. Ele pode te libertar de toda a dependência emocional que você tenha, né, a respeito de alguém. Jesus ele pode te dar essa nova vida desde que você queira, desde que você clame a Ele, desde que você entenda que precisa, né, de ajuda, que precisa de Cristo. Tem pessoas que precisam de ajuda, mas não querem ajuda, não pedem ajuda de Deus, né? Então, é isso, né? Eu trago hoje essa palavra para que você reflita, viver em novidade de vida, viver o reino dos céus. Só é possível quando se nasce de novo. Isso foi Jesus que falou, né? Quem não nascer da água do Espírito não entrará no reino dos céus. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, dá uma força para o nosso canal aí para crescer, para que essas mensagens cheguem a cada vez mais, né, a outras pessoas que às vezes precisam de uma ajuda, né? Tem muitas pessoas vivendo problemas emocionais, depressivos, né? Tem pessoas que vivem amarguradas e ela vive com essa angústia constante, né, dentro dela, dentro do coração dela. Ela não sabe às vezes o que fazer, não sabe nem por onde começar, não sabe nem o porquê às vezes da tristeza, né? E às vezes é porque a pessoa não teve esse encontro com Cristo, não teve essa reflexão, né? Não parou para poder pensar. Às vezes é algo que ela fez lá no passado que até hoje ela se sente culpada, sendo que Jesus já pagou todas as nossas dívidas. Quando Ele morreu na cruz, Ele já nos perdoou, Ele já carregou sobre si todas as nossas dívidas. Então não tem mais por que a pessoa se sentir culpada, não precisa mais, né? Ela está carregando um fardo que não é mais dela. Esse fardo já foi pago por Cristo, né? E às vezes ela só não conhece. Talvez ela não tenha sido ainda apresentada a esse Deus, né? Que é maravilhoso, que é amoroso. Que Deus ele não escolhe para quem Ele quer abençoar, né? Tem pessoas que acham assim, Deus ele abençoa um ou outro ele não abençoa, né? Esse aqui eu vou torná-lo muito abençoado, muito próspero. Esse aqui vai ter uma vida feliz, esse aqui não, esse aqui não vai ter, esse aqui vai ser doente, esse aqui vai ter saúde. Gente, Deus ele é Pai, Ele é amoroso e as promessas de Deus é para todos, né? É como diz a palavra de Deus, o sol e a chuva são para todos. Então as bênçãos de Deus são para todos nós. Deus não faz distinção, né? Jesus falou que Ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Então, se volte para Cristo e viva aquilo que Deus quer, viva o reino dos céus. Tá bom, pessoal? Se você gostou, deixa aí seus comentários e viva tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Tá bom? Quem tem ouvidos, ouça. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.